E agora viemos para render graças, para colocar tudo no teu altar, Pai. Viemos para descer mais um pouquinho, porque o caminho para cima é para baixo. Então, mais descemos, nos humilhamos, renunciamos. Mais perto do Senhor nós iremos andar e iremos viver, Pai. Venha tomar os nossos corações nessa noite. Venha tomar a nossa mente nessa noite. Venha usar a Tua palavra, Senhor, para nos exortar, nos redarguir, doutrinar, ensinar, para edificar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Pai, é um prazer estar mais uma vez diante da Tua presença, pedindo ao Senhor graça e misericórdia por todo o Seu povo, Pai. Pedindo, Senhor, que cada um possa ser nessa noite purificado, lavar as suas vestimentas no sangue de Jesus Cristo. A ceia lava, Pai, purifica, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito, para que o nosso sacrifício seja verdadeiramente perfeito diante dos Teus olhos e possamos sair daqui nessa noite com os nossos corações realizados, abençoados, instruídos pela Tua palavra. Ajuda-nos aqui e abra-nos a Tua palavra mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor abençoe a todos. Vamos aproveitar que estamos de pé e abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 13. Deus abençoe o coração de cada um. Abençoe também o Hamilton que nos visita. Seja bem-vindo. Que o Espírito de Deus possa falar no seu coração aqui também. E todos nós viemos à casa de Deus para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E ainda que muitas vezes o que Ele tem para falar conosco não seja aquilo que nós queremos ouvir, às vezes nós queremos ouvir uma determinada coisa e Deus vem e fala outra, totalmente oposto. Mas Ele faz isso porque Ele é o verdadeiro líder soberano, onisciente, onipresente, é aquele que conhece todas as coisas. Então Ele muitas vezes não nos trata segundo nossas vontades, Ele nos trata segundo as nossas necessidades. Então Deus nos fala, Deus nos concede aquilo que Ele, como o supremo pastor, sabe que é uma necessidade. Jeremias, capítulo 13, verso 15. Diz assim, Jeremias 13, verso 15. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje. E não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossa cabeça, ou de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. Amém. Somente até aqui. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti com um texto extremamente importante, sério para a nossa vida,
a nossa alma nessa hora que nós estamos vivendo. O espírito de Laodiceia, da era que estamos vivendo, dos dias os quais vivemos, é soberbo, Senhor, é vaidoso, é presunçoso, é arrogante, mas Deus, Tu prometestes que nos tiraria de dentro dessa era, para que essas pragas, esses males não cheguem em nossa tenda, não cheguem em nosso coração, e assim possamos passar do tempo para a eternidade, sãos e salvos, Pai, porque é o que diz aqui a Tua palavra: inclinai os ouvidos e não vos ensoberbeçais, dai glória ao Senhor. É o que o Senhor está pedindo aqui para nós, para que a coroa não seja removida de nossa cabeça e tenhamos que assentar no chão e não no trono, quando a promessa que o Senhor fez para nós é que aquele que vencer, o Senhor concederá que se assente no trono do Senhor, assim como o Senhor venceu e se assentou no trono do Pai. Pai, ajuda-nos aqui, como a rainha do Senhor, a esposa de Jesus Cristo, nos humilharmos diante das Tuas potentes mãos e nos blindarmos deste espírito soberbo, deste espírito tão corrosivo, Pai, e que traz escuridão, tropeços, mortes, porfias, e enfim, Senhor, ajuda-nos a encontrarmos graça. Abençoa a Tua igreja em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Ser soberbo é ser orgulhoso, é ser altivo, como diz a própria Bíblia, e nós vamos ler aqui alguns versículos falando a respeito disso. Um assunto bem doméstico, bem cotidiano, para que possamos ir bem aqui em todas as questões dessa vida, mas especialmente ir bem em nossa vida cristã, porque a soberba é uma das coisas que para Deus ela é intolerável. Deus tolera muitas coisas, mas Deus, a Bíblia diz que Ele abomina o espírito soberbo, que é o espírito que deixa uma pessoa orgulhosa, deixa uma pessoa, disse Salomão, altiva, pretensiosa sobre tudo. Soberbo, normalmente ele se sente superior aos demais, como se sentia Faraó. A Bíblia chega a dizer que Moisés, ele preferiu sofrer com os poucos desprezados do Senhor, do que por um pouco de tempo viver ali a luxúria do Egito, do palácio de Faraó, e ser chamado de filho da filha de Faraó. Chegou o momento que ele teve que abrir mão de toda a jactância, todas as habilidades, culturas, todos os tesouros, toda a comodidade que ele tinha ali. Ele teve que abrir mão daquilo. Mas já Faraó, nós sabemos que ele foi destruído. A Bíblia diz: Deus endureceu o coração de Faraó. E com o coração endurecido, não tem como não ser soberbo, vaidoso, pretensioso, orgulhoso. Com o coração endurecido é impossível se humilhar. E foi exatamente o que aconteceu com Faraó. Ele não conseguiu se humilhar diante de todos aqueles sinais, diante de todas aquelas advertências, todas aquelas 10 pragas que vieram, mesmo o sofrimento, a assolação, a repreensão vindo. O coração, diz a Bíblia, estava endurecido e ele não se humilhou diante de Deus.
O soberbo tem essa característica, ele não se dobra, o nariz dele é muito empinado. Ele não consegue se dobrar, não consegue se humilhar, mesmo diante da repreensão. Normalmente, o homem de espírito, natureza orgulhosa, altiva, soberba, ele não consegue se dobrar diante de Deus, e aí ele acaba se autodestruindo, naquela vaidade do sentimento da superioridade, do ser maior do que tudo e do que todos. E às vezes ele está apenas enganando a si mesmo. O soberbo engana a si mesmo e muitas vezes não sabe que está enganando a si mesmo. É como ser rei de um planeta pequenininho, estar sentado em um trono e não ter nenhum súdito e não ter absolutamente nada sobre o seu poder, mas mesmo assim ele se sente o majestoso, ele se sente o dominador das estrelas, do universo, se sente o dominador até daquilo que não existe. É o ar da superioridade. Não há por favor, não há obrigado, existe muito, é o eu te ordeno. Eu te ordeno que faça, eu te mando fazer. São coisinhas que acompanham muitas vezes o ser humano, e especialmente quando confrontado, ele pode mostrar o que ele tem por dentro, pode mostrar a sua natureza. Como os imperadores mostraram sua natureza. Isso fazia parte ali daquelas eras medievais ali, aqueles homens que não passavam de homens. Aqueles homens que, se morressem em 72 horas, estariam insuportáveis dentro de uma sepultura. Não passavam de homens, bebedores de cachaça, comedores de carne, adúlteros, eram homens tiranos, e, no entanto, eles se sentiam divinos, porque a soberba se achava no coração deles. E eram tão soberbos que, aonde eles passavam, montado nos seus cavalos e carruagens, os seus súditos tinham que se dobrar, tinha que se inclinar perante eles. Era a soberba que estava no coração deles. Se sentiam divinos. Alguns deles até mesmo eram adorados como Deus. Foi assim também os reis. Se você voltar na antiga Babilônia, como eles se sentiam divinos. Os reis se sentiam deuses. E nós vivemos nesse tempo, irmãos, aonde há homens como os reis da Babilônia, aonde há mulheres como as rainhas da Babilônia, aonde há homens como os faraós, que se sentiam tão ensoberbecidos e pensavam de si mesmos, tanto além do que realmente era, que quando eles morriam, já estava tudo contratado, os sacerdotes tinham que canonizar aqueles corpos, mumificar aqueles corpos, porque a soberba, a vaidade, a pretensão daquele faraó, daquele imperador, daquele rei, fazia ele acreditar que no futuro ele iria ressuscitar, e ele ainda iria reinar sobre nações, reinar sobre riquezas e tesouros. E ele costumava levar todas as suas fortunas para dentro das suas sepulturas, para dentro das suas pirâmides, especialmente os faraós da antiguidade. Era a soberba deles, se sentindo acima de toda a humanidade. Quando uma pessoa se sente um pouquinho acima do outro, irmão, já é sinal, é indício da soberba, e é perigoso. Às vezes dentro de uma igreja, olha, nós não somos melhores absolutamente do que ninguém. Não se sinta melhor, maior, não se sinta digno de um tratamento mais diferenciado e especial do que os outros. Se sinta igual, porque é assim que Deus nos vê. Deus vê todos vestidos com as mesmas vestes brancas, justamente para que não haja seda ou vestido de chita, como eles dizem, justamente para que aquele que está de seda quanto aquele que está de chita possam se abraçar e se sentir igualmente. É assim que Deus ele nos vê.
Por isso que entre o corpo de Jesus Cristo, esse demônio, o profeta chamou, perguntas e respostas de número 9, o profeta disse: não tenho outro nome para dar a esse tipo de comportamento, a estas ações, a este espírito chamado soberba. Ele disse: a não ser Satanás. O profeta disse: isto é Satanás. Então não se sinta melhor do que os outros, especialmente nessa era de conhecimento. Como disse Paulo, com o conhecimento vem a soberba. Essa era de conhecimento, se levantam soberbos de norte a sul, de leste a oeste. Quando alguém se sente um pouquinho especial, privilegiado culturalmente, intelectualmente, se sente um pouquinho privilegiado socialmente, monetariamente, olha, se ele não for um genuíno cristão, a soberba encontrará o caminho daquele coração. E quando a soberba encontra o caminho daquele coração, sabe o que vai se encontrar ali naquela vida? Destruição. Cedo ou tarde, a destruição, ela vem. Por que ela vem? Porque ela é um pecado, irmãos, mortal. Isso é fato, é a Bíblia, não é uma religião que diz isso. É a Bíblia. Vamos ler um pouquinho da Bíblia. Olha aí em Provérbios para você ver, capítulo 16. Abra aí, Provérbios, capítulo de número 16. Veja para você ver o que a Bíblia fala dessa tal soberba. Como que ela é destruidora, como que ela arruína, ela destrói, ela esmiuça. Entrou numa família, vai trazer ruína. Entrou numa igreja, vai trazer ruína. Entrou no coração de uma pessoa, vai trazer ruína. Por isso que eu disse, é um pecado mortal, é um pecado destruidor. Diz aqui assim, ó, vamos para começar aqui no versículo 5, diz assim, de Provérbios 16, ó: abominação é para o Senhor todo o soberbo de coração. Ou seja, algumas traduções vão dizer todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, o que a Bíblia disse? Não ficará impune. Quer dizer, a palavra de Deus ela é infalível, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo ao pé da letra que ela disse que faria. Então aqui a Bíblia diz que é mais do que um mau cheiro, é abominável, é insuportável, é destruidor, vamos dizer assim, é algo que atrai a punição e o julgamento de Deus, o espírito soberbo. Há pessoas que às vezes podem não demonstrar, mas tê-la no coração é um perigo terrível, irmãos. A Bíblia aqui diz. Agora vamos ao versículo 16. Diz aqui do mesmo capítulo 16 de Provérbios, para você ver quão destruidora ela é, como que ela rompe com a unidade e tantas outras coisas. Diz aqui o 16: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Seja sábio. 17: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, agora é o interior, está vendo? Do espírito precede a queda. Quer dizer, é destruidor. Quantos e quantos pregadores caíram por causa da sua altivez e soberba de coração? Quantos e quantos crentes se sentiam super crentes e Deus os permitiu cair em coisas ridículas que os fizeram ser reduzidos à vergonha por causa da altivez e soberba de coração. Muitas vezes se achava mais espiritual do que os outros, pensava orar mais, pensava jejuar mais, pensava ser o mais santo, e dentro de si um espírito crítico a tudo e todos, irmãos. E aí sabe o que Deus vem? Inesperavelmente
aquela pessoa entra em um problema, em uma situação, e não dá conta de sair, enquanto mais mexe, mais se enfoca. É reduzido à vergonha. Por quê? Por causa da soberba, por causa da altivez, que a Bíblia diz que precede a queda. Quer dizer, antes de cair, tem que ser soberbo, tem que ser altivo de espírito e de coração. Todas as vezes que caímos concernente em alguma coisa, e todos que já caíram e especialmente não se levantaram. Os que não se levantaram é porque não acordaram ainda para a altivez, a soberba do seu coração. Mas todos que caíram e foram reduzidos à vergonha da derrota. Irmãos, é justamente por aí, a Bíblia não pode falhar. Antes da queda, vem a soberba. Antes da queda, vem a altivez. Antes da queda, vem o orgulho. Antes da queda, vem as vaidades de coração. Antes da queda, vem esse espírito de Laodiceia. O espírito laodiceiano da era, irmão, é um espírito altamente soberbo, altivo. Basta ler Apocalipse 3, versículo 15 ao 18, está claro ali, não precisa nem de interpretação. Rico sou, de nada tenho falta. Já se sentiu acima. E o profeta vem e diz: quem é tão rico assim que não possa receber mais? Laodiceia. Quem é tão pobre assim que não tenha para dar? É o espírito da era que vivemos. Versículo de número 17, diz assim, do capítulo de número 16, aqui no mesmo local. Diz aqui o 17, não, diz 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Mas sabe o que o irmão Branham diz? O profeta disse assim, ó, Deus não pode abençoá-los um pouquinho, que eles já querem se separar da velha e antiga comunidade. O profeta disse, Deus não lhes pode abençoar um pouquinho, que aquela igreja já não lhes serve mais para frequentar. Em outras palavras, em outras não, nas mesmas que o irmão Branham disse, porque não tem um órgão de tubos de $1 milhão, como disse ele. Porque não é a melhor, a mais suntuosa igreja da cidade. O profeta disse, ali começam, ali prosperam, e logo que a soberba encontra-lhes o coração, eles querem andar com uma classe melhor de pessoas. E aí a Bíblia vem e diz assim, ó, é melhor, olha para você ver, a infalível palavra de Deus, versículo 19, é melhor ser humilde de espírito com os mansos, ou seja, prosperou, não mude a sua essência. Continue a mesma pessoa, com os humildes, com os mansos. É melhor você manter-se com a mesma essência. Por isso que aqui diz assim, ó, melhor é ser humilde de espírito. Pode que melhorou por fora, o aspecto, a aparência, a aquisição, o poder de compra, mas mantenha-te humilde de espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, se você sair a dividir despojos com os soberbos, quer andar com soberbo agora, quer estar entre soberbos. Se sair a dividir despojos com os soberbos, o que a Bíblia Sagrada está dizendo aí? A Bíblia diz assim, ó, o que atenta prudentemente, versículo 20, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor, será bem-aventurado. Irmão, prepare-se, eu tenho dito aqui que Deus irá te abençoar de uma maneira que você nunca imaginou e nem pediu a Deus. Mas prepare-se para ser sábio quando Deus começar a derramar as suas medidas recalcadas, como a promessa diz. Então isso é como que uma preparação para o seu espírito. Se Ele te abençoar mais espiritualmente, seja um bom samaritano. Se Ele te abençoar mais espiritualmente, não saia-te como saíram os fariseus, os saduceus, pensando de si mais do que realmente eram, quando aos olhos de Deus não passavam de hipócritas e sepulcros caiados.
Enquanto mais, enquanto melhor pensamos de nós mesmos, menos nós somos. E aí segue, versículo 20, o que atenta prudentemente, versículo 21, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Está vendo como é destruidora a soberba? E quando se fala de soberbos, só pensam-se em pessoas ricas. Não, o irmão Branham disse, da mesma maneira que haverá milionários no inferno, haverá centavonários no inferno também. Há pobres, centavonários, há pedintes, há mendigos, que eles também são soberbos e têm olhar altivo. Interessante, eu lembrei aqui agora, chegando em Betim, um dia destes, indo para o culto de domingo em Belo Horizonte, parei no posto para tomar café. Quando eu entrei no posto, logo sentei na mesa da lanchonete, veio um andarilho. E esse andarilho entrou ali e falou assim, moço, eu estou precisando de R$2. Eu quero comprar um biscoito para me comer e tal, eu estou com fome. E aí, todo lugar que para, alguém está pedindo dinheiro. Aí eu falei com ele assim, o que você está querendo? Ele falou assim, eu estou querendo um biscoito para me tomar um café. Só, então, sem problema, eu também vou tomar café. Toma comigo. Falei com ele assim. Aí ele ficou olhando para mim. Ele mudou o semblante. Se eu pago para você, eu já vou ter que tomar mesmo, você já toma o café aqui. Aí ele falou assim, mas eu queria os R$2 para comprar o biscoito, um biscoito recheado e tal e tal. Aí eu fiquei olhando assim lá dentro, aí vi um biscoito recheado, aí eu fui lá, peguei o pacote de biscoito recheado, falei assim, olha, deixa eu te falar para você, estou com pouco dinheiro, mas vamos fazer um negócio? Eu vou comprar esse biscoito para você. Aí dei ele o biscoito, falei assim, mas você pode me dar uns 2, 3 biscoitos desse para mim comer? Acho que só uns 2, 3 já resolve meu problema. Aí ele transtornou, ele ficou assim, mas eu vou ter que dividir com você, eu vou ter que te dar um? Eu falei, não rapaz, só 2 ou 3 biscoitos. Eu não fiz nada programado, parece que Deus queria me ensinar. Eu vi que um pedinte que pedia um pacote de biscoito, não saberia dar 2 biscoitos para quem lhe comprou o pacote de biscoito e o copo de café. Ou seja, da mesma maneira que haverá milionários, haverá mendigos também. Não se vai ao céu por ser mendigos, não se vai ao inferno apenas por ser rico. Se vai por ser mendigo, cristão. Se vai por ser rico, cristão. Se vai ao inferno por ser rico, soberbo. Se vai ao inferno por ser mendigo, soberbo. Porque a soberba é um estado de espírito que pega a pessoa pelo lado de dentro. E ele pode ser soberbo com muitas coisas que nada tem a ver com dinheiro, mas com natureza. E isso é destrutivo, como nós acabamos de dizer aqui, destrói a pureza. Olha Lúcifer lá, antes da fundação do mundo, nos céus, destruiu a virgindade, a pureza dos anjos ali, ó. Quando eu digo a virgindade, é a pureza dos anjos. Quando é que eles haviam pensado em rebeliar-se contra o reino único de Cristo? Quando é que passava pela cabeça deles ser algo mais? Pleitear algo paralelo ao que Deus havia criado? Mas um soberbo entronizado entre os demais, isso é contagioso, isso pega. Como disse o irmão Branham, em Cristo o mistério de Deus revelado, o diabo entrará entre vocês, ele se passará por um de vocês, para depois ele disseminar o seu ácido corrosivo. Foi assim no céu, a soberba que se encontrou no coração de Lúcifer, anjo de luz, irmãos, tirou a pureza de a terça parte dos anjos. A soberba, a altivez no coração de Lúcifer
tirou a paz, trouxe guerra. Olha os prejuízos do espírito soberbo quando pega uma pessoa. Trouxe guerra, tirou paz. Tirou a pureza, trouxe o espírito de complô, de grupos, de panelas. Por isso que o irmão Branham disse, não façam grupinhos, facções dentro de uma igreja. Vocês estarão abrindo as portas para o diabo. Quando a altivez e a soberba se encontrou, não estamos falando de pessoas, mas de espírito. Quando a soberba e a altivez se encontrou em Faraó, destruição, o afogou. Quando se encontrou no coração de Lúcifer, o destronou da sua posição de privilégio, de glória. Aonde ela se encontrar, Salomão disse, ela vai preceder a queda, a ruína. Ela vai tirar a pureza, ela vai tirar a inocência. Por isso, blinde-se disto. Fala para Deus, Deus, se tu me abençoares, te peço uma coisa, não me deixe ser um homem soberbo, uma mulher soberba, não me deixe ser altivo de coração, não me deixe perverter a minha essência, a minha natureza, que é o principal. O cheiro suave vem da natureza, do estado de espírito, não do perfume que usamos, da roupa bonita, bem passada, bem lavada que talvez usemos, do sabonete, do shampoo, do condicionador que usamos. O bom e suave cheiro vem não da religião a qual fazemos parte, mas vem do estado de espírito que temos. Por isso que o irmão Branham disse, eu preferiria andar com uma pessoa que tem, disse o irmão Branham, uma doutrina errada, mas tem um espírito certo, do que andar com uma pessoa que tem uma doutrina certa, mas a sua exatidão doutrinária o faz ter um espírito soberbo, altivo, orgulhoso, pretensioso, faccioso, que se faz sentir superior do que os outros, porque é isso que a Bíblia diz que a soberba traz o que? Esse espírito de grandeza, mas que destrói. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia é uma coisa maravilhosa, gente. Nós cristãos precisamos voltar, ler mais a Bíblia. Olha, leia a mensagem, mas eu te dou um conselho, coma, devore a Bíblia. A Bíblia tem coisas, tem remédios, tem conselhos, tem ensinamentos, irmão, que nos farão prosperar. É o que eu digo às vezes, até sem ser um homem e uma mulher de tanta oração, de tanto jejum, de aparentemente tanta resistência e força espiritual. Mas quando você se atenta aos conselhos de Deus, isso é transformador, isso é impactante, isso guarda, isso salva, isso livra, diz a palavra. Por isso que a Bíblia diz, busque a sabedoria de Deus, por quê? Porque ela guardará a tua alma, ela te guiará por caminhos bons, ela te livrará da altivez, do orgulho, te livrará disto que é a base para a queda foi o adultério, mas qual foi a base? A soberba e a altivez, Sansão. Qual foi a queda? Foi o roubo, mas qual foi a base para cair neste roubo? Foi a altivez, o orgulho veio na frente, a avareza veio na frente. O resultado X da queda pode ser o adultério, a promiscuidade, pode ser a calúnia, pode ser o que for, irmão, a consumação da queda, mas a base construtora, o motivo real, a força por detrás, sempre será a altivez. E Deus, quando vê uma pessoa soberba, Deus vem resisti-lo. Deus vem resisti-lo. Quem foi que resistiu a Lúcifer nos céus? Os anjos foram seduzidos e enganados, mas veio Cristo em Miguel e disse assim, eles não poderão vencer a soberba. Anjos não venceram a soberba, anjos não venceram a altivez. E a Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que caíram no princípio
pela soberba e altivez de Lúcifer. Nem os anjos resistiram. Você e eu também não resistimos. Mas se Miguel, mas se Cristo, o mesmo que destruiu Lúcifer lá atrás e o chutou para baixo, estiver em nossa vida, nós venceremos. Isto aqui que precede a queda dos cristãos. Oh Deus, toma lugar na tua igreja, Senhor. Toma lugar nos lares. Toma lugar nas almas. Não para nos fazer soberbos, mas para nos ajudar a vencer esse espírito da era que insufla sobre as pessoas, até inconscientemente. Já pega as crianças, pega os filhos, pela inadvertência dos pais em não criá-los como deveria criar. Pega, destrói. Como criar um derrotado, como criar um futuro caído, como criar um alguém que um dia será resistido por Deus. Deixe-o ser enganado pela altivez e a soberba, em pensar que ela ou ele é o melhorzinho da igreja, o melhorzinho da escola, o melhorzinho da casa, tratamento VIP. Abra 1 Pedro, para você ver quem é que o resiste. 1 Pedro capítulo 5, irmãos. Olha para você ver. Deus resiste. Essa coisa abominável tem que ser Deus mesmo, porque o homem... Primeira carta de Pedro, está logo após o livro, a carta de Tiago, e antes da carta de João. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. A Bíblia diz assim no versículo 5: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Versículo 5, 1 Pedro 5. E sede todos, não só os jovens, falando agora para todos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Quem é que quer sujeitar? A ordens, a disciplinas. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de quê? Humildade. Porque Deus, o que Ele faz? Resiste os soberbos. Não sou eu, é Deus quem resiste. O pai pode não resistir, a mãe pode não resistir, porque essa natureza é terrível. A igreja pode não resistir, o pastor pode não resistir, o avô pode não resistir, os amigos podem não resistir, os conselheiros tentando ajudar poderão não resistir, mas Deus resiste. A Bíblia diz que Deus resiste. Sabe o que é Deus resistir? É Deus quebrar, é Deus o permitir cair. Sabe o que é Deus resistir o soberbo? É Deus o lapidar. É Deus não o livrar. Muitas vezes Deus diz assim: eu poderia te livrar, mas não vou te livrar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É no tempo de Deus. Você não seja soberbo, altivo, não seja esse pretensioso, orgulhoso, e ao tempo de Deus, Ele mesmo te exaltará. Não ao seu, ao meu tempo. O meu pode ser agora, quero já, preciso agora. De Deus pode ser daqui 5 anos, 10, 15, 30. Mas Deus resiste. Deus esmiuça, Deus quebra. Abra aí São Marcos capítulo 14 para você ver. Foi exatamente o que ele fez com Pedro e com seus discípulos. Porque isso pega cristãos. Quantas igrejas se sentem melhor do que as outras? Eu sou eleito, ele é Nécia. Eu sou Abraão, ele é Ló. Eu sou super tudo, super poderoso, super aquilo outro. Eles, coitadinhos deles.
Eles não veem, eles. Isso pega cristãos. Mas Deus os permite se encontrar em um lugar aonde Deus dará uma quebrantada. Se é eleito, Deus quebranta, Deus lapida. Se é eleito, Deus bate a sua marreta para tirar essas escórias, essas pedras duras, chamadas soberba, altivez, orgulho, vaidades. Pedro pensou que era mais do que os outros. Ai, irmão, mas dá até dó. Pedro pensou que era mais do que os outros. Olha o versículo 29. Versículo 27. Abriram? Marcos, capítulo 14, versículo 29. Olha para você ver, vou ler o texto. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Quer dizer, quem foi que disse que eles iriam escandalizar, irmãos? Não foi Jesus? Todos vós, Jesus já sabia do resultado final. Todos vós essa noite escandalizareis em mim, porque está escrito, ainda citou a Bíblia, não adianta ir contra a Bíblia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Irmão, para aí um pouquinho. Jesus falou que eles iriam escandalizar, citou a escritura que ele estava embasado, porque para tudo tem que ter Bíblia, tem que ter base. Jesus estava dando uma base para eles. Jesus estava mostrando para eles o cumprimento de uma escritura dolorosa: ferirei o pastor e eles se escandalizarão e se espalharão. Quer dizer, quando Jesus mostrou a Bíblia, disse que iria cumprir, mas também disse que após ele se espalhasse, ele iria ressuscitar, iria juntá-los novamente, eles deveriam ter descansado em Deus, sabendo que Deus estava cuidando deles em toda e qualquer situação. Mas Pedro vem e diz assim no 29, e disse-lhe Pedro: ainda que todos, quer dizer, ele se colocou em um estado de comparação aos demais. O soberbo se sente o quê? Maior do que os demais. Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Quer dizer, eu, Senhor, eu, Pedro, vou me escandalizar? Não, todos. João até pode, ele é um menino muito novo. Tiago até pode, Bartolomeu até pode, Tomé, tudo está duvidando, com certeza ele vai duvidar, mas eu, Senhor, pedra, quem tu dissestes que fui revelado não pela carne e o sangue, mas pelo Pai que está no céu, que o Senhor disse que eu tenho a chave para abrir o reino dos céus, Senhor, que o Senhor criou uma história de amor comigo, uma história de cumplicidade comigo, de confiança comigo, me confiou essas coisas, logo eu vou te negar. Se sentiu, é um perigo se sentir, irmãos. Nunca, porém, eu. Aí Jesus vem, o que ele faz com soberba? Quebra, bate, esmiuça. Ele vem e disse assim para Pedro, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Enfatizou para ele. Você ainda não te conhece, pensa que é forte, mas é fraco, pensa que é bom, mas é mau, pensa que não nega, mas será o primeiro da turma. Deixa a coisa apertar para ver, deixa a tentação apertar, deixa o fogo inflamar. Tu que juras fidelidade a mim, serás o primeiro a me negar. Versículo 31. Mas parece que a ficha não caiu, Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, diziam todos também. Viu como é que contamina? Primeiro foi só Pedro que disse: nunca.
Mas depois enfatizou, foi tão veemente na sua expressão, que contagiou todos, dizendo: não, Senhor, nunca te negaremos. Não conheciam a si mesmos, andavam com Jesus e não conheciam suas limitações. Andavam com Jesus, mas não conseguiam pesar a profundidade da sua experiência na balança da palavra, porque balança fiel é a palavra. Pese-se na balança de Deus, para ver se essa fragilidade não está em você, não está em mim, porque às vezes podemos pensar que não está, e está, e isso precede a queda, isso nos leva a negar. Não é fácil. Os soberbos, como eu disse aqui, eles enganam a si mesmo, mas Deus vem e quebra. Lembram de Nabucodonosor? O sonho da estátua? A estátua era o símbolo da soberba, do orgulho, era o símbolo dos reinos. Mas o que Deus fez? Mandou uma pedra cortada sem mão e esmiuçou. Deus esmiuça a soberba dos reis. Quer ter uma vida constante e regular em todos os aspectos da sua vida? Nunca te encontres na ausência da humildade. Humildade com Deus, humildade com as pessoas, humildade dentro de si. Não é humildade para fazer nome, não é humildade para dizer que é bonzinho e que é humildezinho, porque se for com este espírito, já é soberba, já é orgulho. Como disse um homem brincando comigo um dia: eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Eu pensei, é interessante, é tão humilde, sou tão humilde, mas tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. É a soberba. Eu fico admirado com a minha humildade, eu fico admirado com a minha bondade, eu fico admirado com a minha sabedoria, eu fico admirado como eu lido com a situação. Isso é soberba. Irmãos, nós não prestamos para muita coisa, não. Nós não sabemos lidar com situações. Nós humanamente não temos humildade. Nós humanamente não sair de nenhuma cilada, nenhum laço do diabo. É Ele, é a mão infinita dEle, é a graça dEle que vem sobre nós. E a minha oração é: Senhor, não retire a tua mão de misericórdia desta noiva. Não é o teu marido bom, é Deus sobre ele. Não é a tua mulher, é Deus sobre ela. Não é o teu pastor, é Deus sobre ele. Não é a igreja, é Deus sobre a igreja. Tem que ser Deus, porque se não fosse Deus, o inimigo já teria nos destruído vivo. É Deus. E se não acordarmos que é Deus, a pedra esmiuça. Se não acordarmos que é Deus, a voz fala. Fala o quê? Hoje mesmo, antes da situação acontecer, não mais do que 2 vezes, tu serás uma vergonha e uma reprovação para a minha palavra. O fraco se torna nada diante de Deus quando é soberbo. O forte se torna nada diante de Deus quando é soberbo. Por isso que haverá surpresas quando chegarmos do outro lado. Haverá fracos, mas que ouviram Deus falar o tempo inteiro: sou forte. És forte, és forte, és forte, és forte. Diga a esse fraco, humilde, que ele é forte. Mas deixa o sábio se jactanciar em sua sabedoria, deixa o forte se orgulhar em sua fortaleza, deixa o culto se orgulhar em sua cultura, que ele será a decepção do arrebatamento. Por isso que não sei onde vai parar esse pessoal, com essas coisas exóticas na mensagem, que apenas levanta-se um monte de pavões para pregar o evangelho, um monte de vaidosos,
um querendo ser mais profundo, o irmão Branham diz, um querendo ser o maior sábio, e lutam uma vida inteira para assumir o bispado, e quando assumem, eles pensam que pode passar com tudo, mensagem e influência. Eles pensam que pode pregar doutrinas, eles pensam que pode pecar, porque agora eles chegaram a uma posição, a um nível tão alto. E o profeta diz, passa diante do povo, passa diante da igreja, mas não passa diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão contemplando todas as coisas. Está aí no país, irmão, o que não se enredou moralmente, se enredou doutrinariamente. O que é isso? Soberba, altivez, orgulho, vaidade, ego e fama. 3 coisas que destroem: fama, dinheiro e mulher. E isso é o batismo da soberba na vida de uma pessoa. É a tríplice manifestação da soberba, do Deus altivez, do Deus orgulho. É a tríplice manifestação da altivez, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que Deus nos ajude a não sermos esses soberbos, porque senão, irmãos, viver enganado a vida toda, como Pedro estava enganado, achando que não negaria e negou. Como Nabucodonosor achou que estava protegido, sem saber que os seus dias de glória estavam contados. A soberba, a altivez, levam os homens a enganar a si mesmos. É igualzinho os fariseus e saduceus. Irmãos, olha aqui, sabe o que o irmão Branham disse? Em todos os Estados Unidos, eu digo em todo o Brasil, o profeta diz assim, não havia nenhum homem mais sábio do que um daqueles fariseus. Eles nasciam em uma linhagem sacerdotal, educado em um berço sacerdotal, a vida inteira estudando ali o Pentateuco, a lei de Moisés, bem instruídos. E aí sabe o que a Bíblia diz? Aquela genealogia bonitinha, aquela habilidade recebida, estudou na escola dos sacerdotes e dos profetas. Todo aquele excesso, exagero de informações boas, levou os fariseus a chegarem em Mateus 3, versículo 9, e ficarem dizendo assim para Jesus, e também em São João capítulo 8, nós temos por pai Abraão e vós. Tudo deles era isso, se jactanciar em Abraão, sua descendência, seu passado, sua habilidade, seu ministério, sua destreza, seu dinheiro, seu templo, sua casa, sua carruagem, seus bois, sua posição moral diante da sociedade, porque o profeta diz, eram os homens mais santos, ninguém tinha melhor reputação do que eles deveriam manter a reputação, senão perderiam seus ministérios, eles tinham reputação, mas isso só trouxe soberba. E Jesus olhou para eles, rastreou o espírito e disse assim, não fiquem se jactanciando por terem sido feitos, chamados filhos de Abraão, viu? Porque se Deus quiser, foi o que Jesus disse, dessas pedras aqui que não vale nada, Deus levanta filhos a Abraão. Jesus os confrontou em seu ego, os confrontou em seu orgulho, em sua altivez. Enquanto eles pensavam ser muitos, ser especiais diante de Jesus, sabe o que Jesus fez com eles? Colocou eles no lugar onde eles deveriam estar. Chegou lá em Mateus 23, Jesus olhou para eles e mostrou para eles quem eles realmente eram. Diziam ser filhos de Abraão, mas na verdade Jesus disse hipócritas, fariseus, 23 vezes eu estava contando. Sepulcros caiados, hipócritas, fariseu. Eu pensei, mas que sermão crítico foi o sermão de Jesus. Pegou a palavra de Deus e criticava a soberba e o orgulho.
Pegou a palavra de Deus e criticava o pecado, os comportamentos. A palavra de Deus não critica pessoas, critica espíritos e condutas erradas. E Jesus o tempo inteiro mostrando para eles ali na verdade quem que eles eram em sua essência, em sua natureza. Pensavam ser uma coisa quando na verdade eram outra totalmente diferente. Não seja soberbo e altivo. A soberba, a altivez, irmãos, isso destrói. Fico reparando as coisas, como vão mudando. As pessoas começam a se relacionar com pessoas. Nada, isso está perfeitamente bem. Relaciona com pessoas no trabalho, pessoas no banco, pessoas do governo, pessoas disso, pessoas daquilo. E começa a conhecer um mundo social de padrão monetário, de padrão social, de padrão de cultura mais elevado. E daqui a pouco tem que mudar tudo. Tem que mudar as roupas. A roupa de crente não serve mais. Tem que vestir uma roupinha que lhe deixa se sentindo melhor um pouquinho entre eles no trabalho. Tem que usar um vocabulário que lhe deixe se sentir um pouquinho melhor entre eles no trabalho. E já precisa de cortar as pontas do cabelo para não falar do seu cabelo. Precisa de maquiar para poder apresentar-se melhor e não receber algum tipo de crítica lá. Vai crescendo. Deus vai abençoando, porque quem abençoa é Deus. É verdade, o diabo não abençoa, é Deus que abençoa. Mas não mude a sua essência, não negue a sua origem. Continue sendo em todo e qualquer lugar isto que você é aqui dentro. Porque Deus está, seus olhos estão em todo e qualquer lugar. Mas o soberbo se autodestrói. Lembra daquele homem rico? Estou evitando de ler aqui, mas por causa do tempo, mas ele disse isso. Chegou e disse: meu campo produziu com abundância, bênção. Colhi os meus frutos, derribei os velhos celeiros, tripliquei o tamanho dos celeiros. Amém, louvado seja Deus. Deus mandou a chuva, Deus prosperou a colheita. Mas aí depois que ele colheu tudo e foi contemplar quantas bênçãos Deus havia depositado na sua conta, na sua vida, sobre sua administração, aí ele olhando para os seus pertences, olhando para os seus suprimentos, ele disse: folga, descansa minha alma, tens agora bens para muitos e muitos anos, para muitos e muitos tempos. Foi o que ele disse para Deus. Quando ele olhou o seu sucesso, ele começou a gabar do seu sucesso. Não gabe do seu sucesso, não é você, é Deus. Meus filhos, que bênção, não é você, é Deus. Minha igreja, que bênção, não somos nós, é Deus. Minhas finanças, que bênção, não é você, é Deus. O cristão tem que atribuir a glória a Deus, irmão. Por isso que eu li Jeremias capítulo 13. Diga ao rei e à rainha: se assente no chão e dai glória a Deus, e se humilhe debaixo da mão do Deus eterno. Deus, mas ele se gabou do sucesso. O que ele fez? Quando a soberba encontrou seu coração, se autodestruiu. A voz veio e disse: louco, esta noite acabou os seus dias na terra, e o que você tem, para que é que te servirá? Para o que é que te servirá o que você tem? Como aquele homem, daquela historinha que eu li aqui uma vez, que pediu para, quando fosse enterrado, deixasse as suas duas mãos erguidas bem altas, para que todos pudessem ver suas mãos levantadas. Quando a carne tivesse decomposta,
ainda os esqueletinhos estivessem lá levantados para o alto, assim, para todo mundo ver. Aquele homem rico queria pregar uma lição para os seus familiares, materialistas, que brigavam por inventário, por herança. É meu, eu quero. 2 centavos para lá, R$1, não é 1,36,3, 62 e não sei o que, conta de décimos e décimozinhos. Ele queria mostrar para eles que quando veio ao mundo, veio trazendo nada nas mãozinhas, e depois, na hora de ir embora, final da vida, vai com elas assim também, abanando, sem levar nada nas mãos. E se levar alguma coisa, no dia de ir lá limpar a sepultura, os coveiros ainda vão lá e limpam tudo. Não adianta colocar lá dentro, vai sumir. Não dá para desfrutar disso do outro lado, é tudo coisa daqui mesmo. A soberba traz isso, traz destruição. Então, se você quer um conselho de Paulo, abra aí Romanos capítulo 11, um versículo para ficar aqui de conselho para você. Romanos capítulo 11. Vamos fechar com isso aqui, ó. Romanos 11. Versículo 19 diz assim, ó: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que tu fosse enxertado. Destaque para esse 20. Mesmo assim é a última frase. Está bem. Pela sua incredulidade, falando de Israel, foram quebrados. Agora falando de nós. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme a Deus. É só, eu quero te dar só este conselho. Não te ensoberbeças, mas teme a Deus. Deus te abençoou? Teme a Deus. Deus tem te dado comida, roupa, casa? Amém? Teme a Deus. Deus tem perdoado os seus pecados e te feito um eleito, um cristão no corpo de Cristo. Então teme a Deus. Deus tem te dado boa família, então teme a Deus. Tudo que Ele tem feito por você, faça isso, teme a Deus. Tem te abençoado espiritualmente, irmão? Eu creio que Ele tem me abençoado espiritualmente. E vocês, têm sido abençoados espiritualmente? Então teme a Deus. Tem recebido algum dom de Deus? O Espírito Santo é o dom da vida eterna. Tem recebido você esse dom glorioso? Então teme a Deus nessa noite. Tem a mensagem falado com você, alimentado, estruturado a sua vida cristã? Então teme a Deus. Toda vez que vem aqui tem visto Deus falar, te abençoar, sentido a presença dEle? Então teme a Deus, não ensoberbeça, dê glória a Deus. Enquanto mais Deus te abençoar, teme e não ensoberbeça. Abençoou tua família, abençoou tuas finanças, abençoou tua saúde, teme e não se ensoberbeças. Oh Deus, manda fora todo espírito de soberba e batiza-nos com o espírito do temor e da gratidão em nossa alma. Fica de pé, teme a Deus, glorifique a Deus, irmão. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero dar a Ti glória por todas as coisas, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu falastes no nosso coração. Nós não queremos nos enganar a nós mesmos, não queremos nos destruir, não queremos cair, Pai. Então mantém longe de nós a soberba, a altivez, e aumenta a nossa fé, porque estamos de pé pela fé. Aumenta o nosso temor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Aumenta a nossa sabedoria, pois a sabedoria nos guardará, diz a Tua palavra, Senhor.
para os nossos filhos, nosso lar, para a nossa vida cristã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha para a nossa pobre alma, Senhor. Somos carentes de Ti, da Tua misericórdia, do Teu favor, ó Pai. Tira as vaidades, tira os egos, tira isso que é destrutivo, tira esse laço, tira esse ácido, esse veneno que o diabo procura dar para muitos cristãos se autodestruírem. Batiza, Pai, com o espírito da humildade cristã que estava sobre o Senhor, estava sobre o nosso profeta, e agora, Pai, derrama isso sobre nós, Pai, pois nós precisamos disso, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, para a glória, louvor e honra do Teu nome, Pai. Permita-nos ser estes cristãos que a soberba, a jactância, Senhor, a vaidade, o orgulho, Deus, que essas coisas nunca encontrem o caminho do nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. É isso, irmãos. Que Deus possa pegar isso e colocar no seu coração. Leve isso para você, no seu coração, todos os dias. Estava conversando ali fora da igreja com aquele moço, que de vez em quando vem aqui na igreja, todo cheio de tatuagens no rosto. E ele falou para mim que é ouvinte do programa de rádio há muito tempo. E ele falando: pastor, tem muito tempo que eu quero vir na igreja, mas eu fico com vergonha de chegar na igreja assim, essas roupas que eu tenho, essas marcas no meu corpo. Eu sei que o padrão correto é esse. Assim, eu sinto a presença de Deus quando estou ouvindo o programa, mas eu tenho esses problemas aqui na minha vida. Eu fiquei ouvindo ele falar. Aí me veio isso no meu coração: essa carne vai voltar ao pó. Carne e sangue já está condenado. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Se um homem desse quiser a salvação, irmão, a porta não está fechada para ele. Deus é um Deus que faz coisas surpreendentes, irmãos. Se Ele quiser a salvação, é um destinado. Isso aqui é para dor e vergonha humana, mas diante de Deus aquilo não traz nenhuma condenação para quem arrepende dos seus pecados e aceita a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque não precisa ter vergonha de vir na igreja. Nós não somos melhores do que você. Nós não somos melhores. O religioso Anás e Caifás se sentiu melhor do que todos os leigos de Israel. Não te sintas melhor do que ninguém, porque nisso aí estará a sua glória. É você se diminuir, é você descer, porque se você não diminuir, não descer, você nunca vai compreender o sofrimento, a dor, a angústia, a reprovação daquela pessoa, e assim nunca poderá ajudar. Não olhe para ninguém assustado, abrace, pegue nas mãos. Um aperto de mão não adoece, não contamina, nem o aidético. Um aperto de mão, um abraço, não contamina, não adoece. Faça como aquele irmão que veio de um lugar, certa vez, do interior. Toda vez que ele entrava dentro do ônibus, ele só andava em pé dentro do ônibus, lembra? Aí um dia perguntaram: mas por que tem lugar para sentar, irmão? Senta, por que você não senta? Eu disse: não, porque tem muito aidético na cidade. Eu ouvi no noticiário que tem muito aidético. Eu posso sentar no banco e pegar. Que coisa rasa, que falta de compreensão. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Não, irmãos. Não deixe a religião te ensoberbecer. Sinta-se especial, sinta-se diferente, importantíssimo para Deus. Mas ao olhar e ver quantos estão lá embaixo, nunca se sinta melhor do que ninguém. Saiba que você poderia estar lá onde ele está, e ele poderia estar aqui aonde eu estou. E às vezes a vida não para de correr e a fila inverte.
Amanhã ele pode estar no seu lugar e você pode estar no lugar dele, se fores soberbo, porque a soberba precede a queda e a altivez produz a ruína. Foi o que nós lemos na Bíblia. Seja um cristão, seja humilde, perdoe os que te ofendem e Deus te honrará. Vá em paz em nome de Jesus. Domingo estamos de volta para a escola bíblica dominical para termos mais um bom momento com Deus.